A receita de hoje é pão de batata vegano recheado com cajupiri. É a versão do catupiry vegana, feito com castanha de caju e inhame. Olá, você está no canal Bate-Papo Veg, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vim compartilhar uma receita que eu amo e que faz muito sucesso aqui em casa. O pão de batata é perfeito para um lanche diferente e delicioso. E essa receita de pão de batata vegano vai fazer você esquecer daqueles salgados de padaria. Não é difícil fazer, no vídeo está bem explicadinho, passo a passo. E é um pãozinho que não exige tanto tempo de mão na massa. Você pode fazer os pãezinhos redondinhos, recheados ou sem recheio, e também o pão de forma. Fica ótimo com patês, pastinhas salgadas e com geleia. Agora chega de conversa e vamos começar a receita. Uma batata média e rendeu meia xícara de purê de batata. Se a batata for maior, não tem problema. Até 3/4 de xícara de purê fica ótimo. Descasque a batata, corte em pequenos pedaços, cubra com água e leve para cozinhar até ficar bem macia. Enquanto a batata cozinha, separe os outros ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo, meio pacotinho de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar, esse é o demerara, 1 colher de chá de sal, 1/4 de xícara de chá de óleo, meia xícara de leite vegetal ou água. Eu usei o leite de soja. A batata já cozinhou, ficou bem macia, descarte a água. De preferência, passe pelo escorredor de macarrão para não ficar muito molhada, senão altera a receita. Amasse com um garfo, ou se preferir, passe pelo espremedor de batata até obter um purê. Em uma bacia, coloque os ingredientes secos: a farinha de trigo, o fermento, o açúcar e o sal. Misture bem. Depois adicione o óleo, o purê de batata e, por último, o leite. Por precaução, eu adicionei primeiro metade do leite, fui misturando e, como a massa ficou muito seca, eu adicionei a outra metade. Sempre vá colocando aos poucos, porque dependendo da quantidade de batata que você usar, o tipo de batata, a farinha, todos esses ingredientes vão influenciar na hidratação da massa. Misture primeiro com a colher e depois coloque a mão na massa. Vá amassando até ficar tudo bem agregado. Quando a massa chegar nesse ponto, que está quase desgrudando das mãos, é hora de transferir para uma bancada para começar a sovar. Se a massa estiver muito grudenta, isso é normal, unte as mãos e a bancada com um pouco de óleo. Eu preferi polvilhar farinha no balcão. No processo de sova, não é necessário colocar força. Empurre a massa com a base da palma da mão e dobre e empurre novamente. É necessário sovar por 10 a 15 minutos, até que a massa fique bem lisa e elástica. Unte a bacia com um pouco de óleo, modele o formato de uma bola e coloque a massa para descansar por 1 hora, ou até dobrar de volume. Deixei descansando por 1 hora. Dobrou de volume, a massa está linda. Agora é o momento de dividir e começar a modelar os pãezinhos. Com a ponta dos dedos, pressione a massa levemente para retirar o ar e transfira novamente para a bancada. Se a massa estiver muito grudenta, polvilhe com mais um pouco de farinha. Estique a massa na bancada. Divida a massa da forma que você achar mais fácil. Eu prefiro fazer assim. Faço um rolinho comprido, marco com a faca e depois vou cortando. Separe a massa, faça bolinhas, unteie as mãos com óleo, abra as bolinhas com a ponta dos dedos. Essa receita rendeu 8 pães e recheei com cajupiri, ou seja, o que sobrou do cajupiri. Coloque uma quantidade razoável de recheio na massa, mas não demais, para não transbordar.
Se você colocar recheio demais, vai ser mais difícil fechar a massa e o pão pode abrir dentro do forno. Colocado o recheio, puxe as laterais da massa e junte as duas pontas no centro. Faça o mesmo do outro lado. Termine de selar o pão, juntando bem as pontas. Coloque em assadeira untada com óleo, com a parte da emenda virada para baixo. Faça isso com todos os pãezinhos. A massa está bastante pegajosa e foi difícil soltar do balcão. Eu vou colocar as bolinhas dentro da bacia untada com óleo para facilitar o trabalho. Depois eu faço o mesmo com o restante da massa. Fica mais fácil abrir, solta facilmente. Novamente coloca o recheio, fecha as duas pontas e depois puxa para o centro as outras duas pontas e termina de selar a massa. Se precisar, ajeite para ficar bem redondinho e faça isso com toda a massa. A modelagem dos pães é igual tanto para o recheado quanto para o que é sem recheio. Dá para rechear com brócolis, palmito, legumes, enfim, o que a sua imaginação mandar. Para o pão ficar bem dourado, igual ao pão tradicional, eu pincelei com molho de tomate. Como eu não tinha recheio suficiente, eu fiz 4 recheados para mostrar como faz e 4 sem rechear. Para diferenciar os pães recheados dos sem recheio, eu polvilhei orégano nos que estão com recheio, para depois não misturar tudo. Os pãezinhos sem recheio eu fiz a mesma coisa, modelei as bolinhas, vão todos para a assadeira, pincelei com molho de tomate. Você pode usar shoyu diluído em um pouquinho de água e uma colher de azeite, ou melado, também diluído em água, acrescido de azeite. Vou deixar todas as opções na descrição do vídeo, com as medidas para você acertar nas suas receitas. Pré-aqueça o forno a 180 graus e deixe os pães descansando por 30 minutos. Eles vão crescer mais um pouco. Leve ao forno por 30 minutos ou menos, dependendo da potência do seu forno. Esses pães assam rápido, fique de olho para não queimar. Os meus ficaram prontos em 30 minutos, vou esperar até eles ficarem mornos. Se você tiver, coloque em uma grade para esfriar, para que eles não fiquem molhados embaixo. Veja a textura, ficou super macio. Infelizmente o recheio não foi tanto quanto eu gostaria. Dá para colocar mais recheio nesses pães. Ficou muito macio e uma delícia. Eu espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, porque toda semana tem novidade por aqui. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.